Fala pessoal, Daniel Scocco. Nesse vídeo eu vou explicar como o modelo de negócio de uma startup quase sempre vai afetar a chance de sucesso e os desafios que ela vai enfrentar. E justamente por conta disso, eu acho que é interessante para quem está querendo criar uma startup pensar sobre esses modelos, talvez até escolher o modelo antes de definir qual vai ser a ideia, né, ou qual vai ser o problema que você vai atacar. Como eu já falei no passado, muito melhor do que pensar em ideias de negócio, né? Vou tentar a ideia A, B ou C, não. Pense em problemas. Tente individuar problemas reais no mercado. E aí sim vou tentar resolver o problema X, Y ou Z. Né? Para a startup parar em pé, para qualquer negócio parar em pé, é necessário que ele resolva um problema real, cabeludo, se possível frequente, de um certo nicho de pessoas ou de empresas. Mas por que então pensar, né, no modelo de negócio e não diretamente no problema? Porque, dependendo do problema, vai ter um modelo de negócio que se adapta melhor a esse problema. Só que tem modelos de negócio que são mais desafiadores do que outros. Então, ao invés de começar pensando no problema e depois você acabar tendo que usar um modelo de negócio mais desafiador, pode ser interessante, pode ser uma estratégia válida. Primeiro, escolher um modelo de negócio que você acha que vai aumentar a sua chance de sucesso, por exemplo. E aí sim, com esse filtro já no lugar, você vai analisar quais tipos de problemas você conseguiria tentar atacar, tentar solucionar usando esse modelo de negócio. Então é inverter um pouquinho, né? Nem começar com o problema, mas sim começar primeiro com escolha de modelo de negócio, depois identificar o problema e aí sim começar a fazer, né? Começar a botar em pé o negócio. Então vamos lá, entrando já nos modelos de negócio, eu vou falar de três principais, são os mais comuns para startups. Existem outros, existem variações, mas com esses três eu acho que a gente cobre boa parte aí do mercado das possíveis estratégias. São eles, o primeiro, marketplace / negócios com efeito de rede, tá? Já vou explicar o que é. Depois fintechs e depois SaaS. SaaS seria Software as a Service, né? É quando uma empresa cria um software e cobra uma mensalidade para que outras empresas ou pessoas usem esse software. Caso, aqui obviamente também a escolha do modelo de negócio depende também do seu objetivo ao criar essa startup. Eu vou simplificar, né, e vamos dizer que existem dois principais objetivos. A pessoa ou o time ali pode estar querendo arrebentar o negócio, então está querendo criar um unicórnio, que é uma empresa gigantesca, captar, fazer aquelas captações, já falei sobre, né, captação no passado, então fazer aquele ciclo padrão de captação, começa com a rodada seed, depois série A, série B, e tentando crescer o mais rápido possível para criar esse unicórnio. Esse seria o cenário A. Ou o cenário B, o time, a pessoa que está criando startup, pode estar com algo mais conservador na cabeça, não necessariamente querendo criar um unicórnio, $1 bilhão, mas querendo criar algo sólido, não necessariamente tão grande assim, não necessariamente com um crescimento tão rápido, mas algo sólido que vai dar uma grana legal, vai dar uma estabilidade financeira, quem sabe até permitir que a pessoa se aposente, né, dependendo do resultado. Então esse seria o cenário B. Não tem certo e errado, isso é uma questão pessoal, mas afeta a escolha do modelo de negócio. Por quê? Se o objetivo é arrebentar a boca do balão, com certeza o modelo de negócio marketplace / efeito de rede vai ser mais favorável. Depois fintech e depois B2B, na minha opinião, obviamente. Já se o cenário for o cenário B, eu quero algo mais sólido, mais conservador, então não necessariamente precisa ser um unicórnio, mas com um pouco menos de chance de dar errado, um pouco mais de segurança, aí a lista se inverte. Aí o mais favorável seria um B2B, um SaaS B2B especificamente, né? Então modelo de negócio SaaS vendendo para outras empresas, outros negócios. Depois uma fintech e por último o marketplace / efeito de rede. Então agora eu vou explicar o porquê, né, dessa ordem, dependendo do objetivo, falando um pouco mais de cada um. Marketplace / efeito de rede é o modelo mais difícil, mais desafiador, e justamente por conta disso, quando você acerta, se você conseguir ganhar o mercado, se tornar o número 1 no seu nicho, quase sempre vai dar uma empresa gigantesca como resultado. Dar um exemplo para ficar
mais prático e ilustrar o que eu estou falando. Então, marketplace são startups como Mercado Livre, Uber, Airbnb, iFood. Marketplace porque eles casam oferta e demanda em um certo nicho. O iFood casa de um lado quem está querendo pedir comida e de outro os restaurantes que estão querendo vender. Embora agora, né, já tenha também mercado, farmácia, etc. Airbnb casa quem está querendo alugar um lugar para se hospedar com quem está querendo oferecer essa hospedagem, seja em um quarto, uma casa e etc. Uber, quem está querendo se locomover com quem está querendo fornecer essa locomoção, esse transporte. Mercado Livre, quem está querendo vender alguma coisa com quem está querendo comprar e por aí vai. Então esses são os marketplaces. Tem praticamente todos os marketplaces têm o efeito de rede, já vou explicar o que é. E existem alguns negócios que têm efeito de rede, embora não sejam marketplaces. São eles, por exemplo, redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, sites de namoro, como, por exemplo, o Tinder e outros, também têm efeito de rede. Efeito de rede nada mais é do que uma dinâmica onde a cada usuário novo, o valor para todos os outros usuários aumenta. O exemplo clássico que era usado, né, para explicar o efeito de rede, embora não se use mais essa tecnologia, é o fax. Então vamos supor que eu tinha lá 10 pessoas que tinham um aparelho de fax. A partir do momento que uma 11ª comprava, todas as outras se beneficiavam, porque elas passavam a ter uma pessoa a mais para quem, né, se comunicar, mandar fax e receber fax. E esse efeito de rede também cria uma dinâmica onde o ganhador desse segmento acaba ficando muito grande e numa posição muito difícil de ser atacada, porque boa parte dos usuários, né, aderiram àquela solução. Então, para alguém desafiar, ele teria que roubar esses usuários. E uma vez que existe esse efeito de rede, né, o valor do produto em si ou da rede em si, ela é em parte derivada da quantidade de usuários, né? Se todos os usuários estão numa rede, eles não vão ter incentivo para ir para uma rede, né, de um rival com um número menor de usuários. Vamos dar o exemplo do fax. Vamos supor que depois que o padrão, né, do fax pegou, já tem milhões de usuários ao redor do mundo, uma outra empresa tenta lançar um padrão diferente, que não funciona, né, com essas máquinas. O incentivo para você comprar essa máquina do concorrente é muito baixo, porque inicialmente você vai comprar, só você vai ter, você não vai poder mandar fax para ninguém. Aí você convence um amigo, ele vai comprar e só pode mandar para você e você para ele. É muito melhor usar o fax padrão, que você vai poder mandar para milhões de pessoas. Mesma coisa, vamos dar um exemplo do Uber, né, um marketplace mais atual. É muito difícil para um concorrente atacar a posição do Uber, porque ele já tem uma base enorme de usuários e uma base enorme de motoristas. Por que o motorista iria trabalhar para o concorrente, sendo que vai ter muito mais corrida no Uber? Não tem incentivo. Mesma coisa do usuário. Por que ele vai baixar o aplicativo e pedir uma corrida no concorrente? Provavelmente vai demorar mais, vai ser mais caro, então não tem incentivo. Ele vai onde os outros usuários estão. É isso que cria, né, esse valor e essa posição com muita defesa, né, com uma barreira de entrada muito grande. Justamente por isso, como eu falei, acaba dando margem a empresas muito grandes e onde o ganhador desse nicho acaba levando quase tudo, né? Tem uma frase em inglês que define isso, que é winner takes all, né? O ganhador leva tudo, ou winner takes most, o ganhador leva quase tudo. Isso aconteceu com o Uber. Então o Uber tem uma fatia gigantesca, Lyft um pouquinho menos e os concorrentes ainda menos. Airbnb, uma fatia gigantesca do mercado e os outros muito menos. iFood no Brasil, acho que 80%, 90% do mercado. Aí depois tem, né, alguns até já tem Rappi, alguns já saíram, como o Uber Eats saiu do Brasil, 99 Foods, se eu não me engano, fechou. Então ficam só uns pequenininhos com o ganhador, né, o gorila ali que domina o mercado. E é justamente por isso, por essa dinâmica, que eu falei, se você quer arrebentar a boca do balão, talvez tentar um marketplace ou algo com efeito de rede seja a melhor ideia. E até se você observar as maiores startups do mundo, quase todas elas têm efeito de rede, né? Justamente por essa dinâmica. Então, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Uber, Mercado Livre, maior empresa da América Latina e por aí vai. Existem inclusive fundos de investimento que só investem em empresas que têm efeito de rede, né? Tamanha a força dessa dinâmica. E se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, tem um fundo que eu acho bem bacana, que só investe em empresas que têm efeito de rede, se chama NFX,
que é até uma sigla que ilustra esse nome, né? Porque em inglês seria Network Effects, então NFX seria, né? Network Effects. E eles têm muito conteúdo também falando sobre isso, sobre o que é efeito de rede, como desenvolver, etc. Vale a pena você busca no Google aí NFX e você vai achar. Se você quiser criar uma startup desse tipo, vale a pena se aprofundar. Então, tá aí a explicação do que porquê, se você quer arrebentar a boca do balão, é melhor ir com esse modelo. Mas, por outro lado, também é muito mais desafiador você criar um negócio desse tipo, por N motivos. Então a sua chance de sucesso com esse modelo de negócio vai ser muito menor do que com os outros. E é justamente por isso também que é o inverso, né? Se eu quero algo mais sólido, não precisa ser gigantesco, mas quero uma chance maior de sucesso, aí é melhor evitar ir para marketplace. Eu já tive marketplace no passado. O Azepop era um marketplace, era um aplicativo que conectava pessoas com empresas e prestadores de serviço no WhatsApp. Uma espécie de páginas amarelas para o WhatsApp, né? Agora até já tem algumas ferramentas de busca no WhatsApp. Quando a gente lançou, não existia nada, então você precisava de um encanador, de um eletricista, ou queria achar o WhatsApp de algum negócio na sua cidade, era muito difícil, né? No Google muitas vezes você não achava, tinha que abrir o site e tal. Então a gente criou um aplicativo onde você digitava lá encanador, botava a cidade que você estava, já listava todos os encanadores, com avaliação e tudo, com um clique você já abria no WhatsApp desse encanador. Chegamos a ter mais de 1 milhão de downloads, cresceu bem, mas sempre empatou, né? Acabou nunca sendo muito lucrativo, até por isso a gente acabou deixando o projeto em stand-by a um certo momento. E foi com esse projeto que eu, né, consegui sentir na pele as dificuldades de você criar um marketplace. Então vamos lá. Primeiro, justamente porque esses tipos de negócios tem aquela dinâmica de o ganhador leva tudo, tende a ser lucrativo, vai ter muita competição, vai ter muita gente tentando fazer a mesma coisa. Então já se prepare para ter um número de competidores absurdo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com o marketplace você acaba tendo dois clientes, né? Os dois lados do marketplace, os compradores de um lado, os vendedores do outro. E satisfazer um cliente, criar um produto, uma solução que satisfaça um cliente, já é um desafio enorme, que é o que você tem, por exemplo, com um SaaS, quando está criando um software para um certo tipo de empresa, um certo nicho. É um desafio enorme. Imagina você ter que satisfazer dois clientes, né? Não é nem 2 mais 2, você leva ao quadrado, né, o desafio. Então 3 mais 3 daria 6, não, é 3 ao quadrado que dá 9, né? A dificuldade disso. Por fim, você também tem que equilibrar oferta e demanda. Precisa ter um número parecido, né, de demanda pelo serviço que você está intermediando ali para o marketplace, em relação ao que tem de oferta, um número parecido de compradores e de vendedores. Muito difícil equilibrar isso. Se você acaba tendo mais de um, ele vai ficar frustrado, se acaba tendo mais de outro, vice-versa. Às vezes o marketplace é de nível nacional ou sem restrições geográficas, um pouco menos pior. Vamos supor um marketplace de compra e venda de coisas digitais. Aí qualquer pessoa do Brasil poderia usar. Então aí você só precisa casar a oferta e demanda a nível Brasil. Um pouco menos desafiador. Muitos marketplaces, você precisa equilibrar essa demanda a nível local, a nível regional, como por exemplo o Uber. Você precisa ter um número de motoristas e usuários equilibrado cidade por cidade. Isso cria um desafio de expansão enorme. Você tem que expandir cidade a cidade. Como que você faz isso? Você tem que ter presença física na cidade? Não. No caso do Azepop tinha essa limitação geográfica também, porque obviamente você vai querer um encanador da sua cidade. E aí a gente tentou expandir mais rápido do que deveria. Lançamos um número de cidade muito grande e aí acabou virando um desafio enorme equilibrar essa oferta e demanda. Algumas cidades funcionavam, outras não. E aí os números se misturavam, você não conseguia dizer se o negócio estava saudável, se não estava. E por aí vai, né? Ele tem aqui alguns desafios, existem outros. Acaba exigindo um capital razoável também. Esse é um outro desafio. Você precisa de capital para investir em marketing, porque você vai precisar criar essa oferta e demanda, né? Ela não vem do nada. Como tem aquela dinâmica de ganhador levar tudo, vão ter mais competidores geralmente com grana também para investir, então começa assim uma dinâmica de quem investe mais para ganhar mercado, e o pessoal começa a queimar grana para trazer usuários. Isso aconteceu com o iFood também no Brasil, né? O iFood investia muito em marketing, muito em cupons, os concorrentes não conseguiam acompanhar, às vezes reclamavam até de
de prática anticompetitiva, quando eles faziam acordos de exclusividades com restaurantes, e por aí vai. Poderia ficar mais uma hora falando aqui só me lamentando, até porque, né, como eu falei, eu senti na pele essas dores. Daria para descrever por um bom tempo esses desafios. O fato é que é muito desafiador criar um marketplace, criar um negócio com efeito de rede. Então, se você está querendo algo mais tranquilo, mais conservador, com maior chance de sucesso, eu evitaria esse primeiro modelo de negócio. Indo para o segundo modelo de negócio, fintech. Nesse modelo, as startups usam tecnologia, algumas vezes hardware, quase sempre software, para tentar resolver ou melhorar algum problema, alguma esfera do setor financeiro. E o modelo de negócio quase sempre é cobrar uma comissão em cima das transações que vão passar por essa startup. Vou dar alguns exemplos, né? No Brasil a gente tem o Nubank, que revolucionou inicialmente a parte dos cartões de crédito, depois acabou virando uma conta digital, com uma pegada de muito mais tecnologia do que os bancos tradicionais. Fora do Brasil, PayPal talvez seja o pioneiro, né, no setor aí de fintech. Então, uma empresa que lá atrás possibilitou os pagamentos de forma digital de maneira mais simplificada, com base no e-mail de cada usuário. Bastava criar uma conta ali com e-mail, você já conseguia enviar e receber dinheiro usando só o seu e-mail. Depois, mais atualmente, tem a Stripe, que facilita os pagamentos online, né, com uma API super fácil para ser usada pelos desenvolvedores. Inclusive chegou a ser, acho que avaliada a startup mais valiosa, né, entre 2020 e 2022, se eu não me engano. Tem um aplicativo para compra e venda de ações nos Estados Unidos que chama Robinhood, que também revolucionou, lançando uma plataforma para você comprar ações a custo zero, sem nenhuma comissão por transação, ao contrário do que é o padrão de mercado, né? Toda vez que você compra algumas ações usando uma corretora online, você paga uma comissão por isso, um FII, e eles lançaram uma onde era taxa zero, né? Por consequência disso tiveram um crescimento bem grande. Outros exemplos nacionais, mercado Bitcoin, então uma plataforma para compra e venda de criptoativos, criptomoedas. Conta simples, uma conta digital para PJ, muito mais simples e digital, onde você consegue resolver tudo online, e por aí vai. Então são exemplos de fintech, e como eu falei, quase sempre o modelo de negócio é você cobrar uma comissão nas transações, ou nos empréstimos que você vai fazer e assim por diante. Fintech, assim como marketplace, negócio com efeito de rede, está no segundo lugar aí da escadinha, né, no segundo lugar do pódio. Porque justamente como você está mexendo com dinheiro e resolvendo questões financeiras que são importantíssimas para qualquer pessoa, para qualquer empresa, né, a movimentação de dinheiro, a gestão das finanças de uma pessoa, de uma empresa, empréstimo para fazer um investimento, para comprar uma casa e por aí vai. Tudo isso são questões muito importantes da vida das pessoas e das empresas, e justamente por isso são problemas grandes, cabeludos, frequentes, e dão margem a empresas muito grandes. Então esse é o ponto positivo do modelo de negócio fintech. Se você emplacar, se você conseguir botar uma empresa em pé que de fato resolve um problema e se torna, né, referência no seu segmento, a chance dessa empresa acabar ficando muito grande é boa. Por isso que ela está no segundo lugar aí do pódio para quem quer fazer aquele modelo de arrebentar a boca do balão, criar um unicórnio, etc. Mas, em paralelo, né, na mesma medida, esse modelo também tem desafios enormes, por N motivos, vou citar alguns. Primeiro, a parte de regulamentação é muito mais pesada do que nas outras áreas. Se você quiser criar um software para restaurante, por exemplo, a carga de regulamentação que você vai ter vai ser muito baixa. Agora, para criar uma empresa para fazer empréstimos, ou para criar uma conta digital, ou para intermediar pagamentos, a burocracia vai ser muito maior. Você vai ter que ver quais são as licenças que você tem que tirar, quais regulamentações você tem que obedecer. Muito possivelmente você vai ter compliance a adotar, então regras de segurança que você vai ter que seguir, de validação de dados, de segurança de dados e por aí vai. Licença às vezes com o Banco Central, licença às vezes com a CVM, né, ou com a SEC nos Estados Unidos, os órgãos que regulam os títulos mobiliários e por aí vai. Então esse é o primeiro entrave. Além dessa questão burocrática, né, de ser da dor de cabeça, exigir tempo e esforço, exige um dinheiro, um investimento maior muitas vezes. Primeiro,
para custear advogados e conselheiros que vão ajudar a ajustar toda essa questão regulatória. E segundo, porque muitas vezes, dependendo do tipo de empresa financeira que você quer criar, existe um mínimo de capital social que precisa ser investido. Por exemplo, sociedade de crédito para fomento de pequenas empresas, né, no Brasil, a sigla não sei se é exatamente essa, mas tem um capital social mínimo de R$200 mil, se eu não me engano. Já banco são alguns milhões, não me falha a memória, e por aí vai. Então existe esse investimento tanto para tirar essas amarras burocráticas, quanto como exigência de capital social mínimo. Terceiro ponto, como você está lidando com o dinheiro das pessoas, muitas vezes esse dinheiro está circulando por você, está ficando custodiado por você, dinheiro ou outros ativos financeiros, como papéis, né, da Bolsa de Valores e por aí vai. O seu risco vai ser sempre muito maior, você vai ter mais gente, atores maliciosos aí tentando atacar o seu sistema, seja fisicamente, seja digitalmente. Então isso vai exigir um gasto e um esforço muito maior na parte de segurança, principalmente segurança digital hoje em dia. E se acontecer algum problema, muito provavelmente também a empresa vai para o quiabo, porque às vezes se você, vamos dizer que você não esteja custodiando os dados como deveria, ou você não está fazendo o compliance certo, você trabalha com cartão de crédito, se der algum problema, tiver alguma brecha, muito provavelmente você vai perder muito dinheiro, isso tem uma chance boa de quebrar a empresa, e mesmo se esse problema não quebrar a empresa do ponto de vista financeiro, pode ser que quebre do ponto de vista legal, né, e burocrático, porque os órgãos reguladores podem ver que você não estava cumprindo o que estava sendo, que eram os requisitos, e com isso eles tirem a licença, por exemplo, que você tinha para operar, e com isso quebra a empresa também. Então esses são alguns dos riscos, né, e dos ônus que você teria ao tentar criar uma fintech. E é justamente por isso também, agora olhando do outro ângulo, para quem quer criar algo mais sólido, com mais chance, né, de sucesso e menos riscos, talvez não seja a escolha ideal, por mais que eu acho que seja menos desafiador do que criar um marketplace. Indo então para o terceiro e último modelo de negócio que eu vou falar, o modelo é SaaS B2B. SaaS, como eu falei, é uma sigla que está para Software as a Service, ou software como serviço. E nada mais é do que um modelo onde as empresas desenvolvem um software que vai resolver algum problema e cobram uma mensalidade por esse software. Antigamente se vendia o software, né? Você comprava uma licença do Windows, você comprava uma licença do Office. Hoje em dia, quase todo software, incluindo o Office, né? Você paga ali uma mensalidade, pode usar enquanto você quer. Quando você não quer mais, você para de pagar a mensalidade, né? E deixa de ter acesso àquele software. Note que eu falei SaaS B2B e não só SaaS, porque seria possível criar um SaaS para atender o público em geral, inclusive cliente final, mas eu acho que não é o modelo mais interessante. Fazer B2C é um pouco mais complicado, né? Adiciona uma camada a mais de complexidade em todos esses modelos. O B2B ele acaba sendo um pouco mais simples e muitas vezes eu acho que aumenta sua chance de sucesso também, já vou explicar um pouco mais. Por isso que esse terceiro modelo, né, eu estou definindo não só como SaaS em aberto, mas sim como SaaS B2B. Então fazer software que você vai oferecer cobrando uma mensalidade para outras empresas, não para pessoas físicas. Vou dar alguns exemplos aqui, só para ilustrar melhor do que eu estou falando. Então vamos lá. Praticamente qualquer segmento, né, de negócios vai exigir um software para fazer a gestão daquele segmento, e a empresa que bolar esse software e fornecer acabou de criar, né, um SaaS para aquele segmento. Por exemplo, restaurantes. O restaurante precisa de um software de gestão, ali, o famoso PDV, né, software de ponto de venda, para poder lançar os pedidos, ter o controle financeiro, processar os pagamentos e por aí vai. Então, empresas que fornecem esse software têm um SaaS para restaurantes. Software de helpdesk. Toda empresa, depois que cresce, acaba precisando ter um departamento de suporte ao cliente, onde vão estar lá as atendentes que vão tirar dúvida, seja por chat, por e-mail, por WhatsApp, por aí vai. Para fazer essa gestão dessas conversas, o que já foi atendido, o que não, geralmente você abre o ticket, né? Então tem o ticket aberto, o ticket fechado, ordem de prioridade, tempo de resposta, múltiplos atendentes, a visão do administrador, do gestor, para ter os relatórios, qual atendente está atendendo mais, etc. Tudo isso precisa de um software, né, que é um software de helpdesk, ou um software de suporte ao cliente, é também um SaaS. Hotéis
precisam de um SaaS para fazer a gestão daquilo. Imobiliária, precisa de um software para poder cadastrar os imóveis, colocar foto, fazer o site. Isso também é um SaaS e por aí vai. Geralmente, esses SaaS, para esses setores que eu falei que são menores, você tem muitos players, muitas empresas que fornecem eles a nível local. Então, você, com certeza, na sua cidade, vão ter 3, 4, 5 empresas que fornecem o software para restaurantes, algumas que fornecem software para hotelaria, software para imobiliária e por aí vai. Então, o interessante do SaaS, desse modelo, como eu falei, é justamente que ele permite que você comece pequeno, às vezes sem um investimento grande, não tem muito risco, né? Basicamente vai ser o trabalho de você trazer ali os programadores, conceber esse software, desenvolver, começar a prospectar os clientes, né? E botar isso para rodar devagarinho. Dá para continuar rodando e dá para ficar a nível local, sem crescer muito, para quem não quer ter muita dor de cabeça, mas dá para crescer também e tentar criar empresa grande também. Por mais que, comparado aos outros dois primeiros modelos, fintech, marketplace ou negócio com efeito de rede, o B2B SaaS, na minha opinião, seja um pouco mais difícil para se tornar um unicórnio, se tornar uma empresa gigantesca, é possível também. Aqueles empreendedores que, por mais que comecem pequenos, mas que continuam crescendo num ritmo bom e vão executando bem, né, e vão às vezes ampliando a gama de segmentos que eles cobrem, acabam tendo negócios bem grandes. Então é também possível criar um unicórnio, criar uma empresa gigantesca com esse modelo de SaaS B2B. Vou falar de alguns exemplos aqui. No Brasil a gente tem a TOTVS, acho que é a maior empresa de SaaS do Brasil. O foco deles é ERP, mas eles têm software para restaurantes, para qualquer tipo de negócio hoje em dia. É uma empresa listada na bolsa. Pensando nos Estados Unidos, tem gigantes também de tecnologia, cujo modelo principal é SaaS B2B. ADP, por exemplo, fornece software para gestão de folha de pagamento e RH para empresas, é o maior do mundo. Você tem a SAP, embora acho que não é dos Estados Unidos essa, né? Mas fornece banco de dados. Oracle também fornece banco de dados, é um modelo SaaS. Salesforce.com fornece um software de CRM, né, para vendas, cadastro de clientes, que é uma empresa listada na bolsa também, empresa gigantesca, criada pelo Mark Benioff, e por aí vai. Então você vê que é possível também. O SaaS é um modelo muito flexível, né? Ele permite desde você criar um negócio pequenininho, às vezes eu conheço até negócio de uma pessoa, né? Um SaaS que é só o programador, ele mesmo desenvolveu o sistema, ele faz os anúncios online, faz o suporte ao cliente, e ele tem lá uma certa carteira de clientes que ele atende, com isso ele consegue viver bem, tira o seu ganha-pão. Então o SaaS ele é flexível, comporta uma empresa desde uma pessoa, né? Um fundador único, não sequer tem empregados, até um unicórnio, uma empresa multibilionária, como é o caso da Salesforce.com, por exemplo. Então, já falei algumas vantagens do SaaS, vou falar outras aqui. Primeira, como eu falei, investimento baixo inicialmente, dá para começar pequeno, dá para começar devagar. Não tem aquela dinâmica de o ganhador leva tudo ou quase tudo. Então, mesmo se já tiverem players grandes no segmento que você quer atuar, dá para você lançar o produto. Se você prestar um serviço bom, fizer um produto que tem algum diferencial, dá para você ganhar mercado, mesmo com muitos concorrentes, mesmo com concorrentes de peso. Outra vantagem, receita recorrente. Isso quer dizer que, uma vez que você cobra a mensalidade por uso, você vai ter muito mais previsibilidade em relação à sua receita do que outros modelos de negócio. Então aquilo pinga todo mês, com isso dá para você planejar, dá para planejar crescimento, investimento, fazer algum empréstimo e por aí vai. Vantagem de ser B2B em relação a B2C, como eu falei, você está vendendo para empresas, então a empresa está lá com um propósito, está lá para ganhar dinheiro, ter lucro, ela sabe que ela precisa investir para chegar naquele lucro, então a empresa muitas vezes vai ter uma propensão muito maior a investir em software, em comprar soluções digitais de software, do que o consumidor final, que às vezes está comprando um jogo, por exemplo, algum aplicativo no celular, mais por hobby, mais por interesse. Então qualquer dor de barriga, o consumidor final corta aquele custo. Já uma empresa não. Se você está fazendo um software que é arroz com feijão, que é uma coisa que aquele segmento precisa para rodar, por exemplo, o software de PDV do restaurante, sem aquilo ele não roda, mesmo no momento de dor de barriga, a tendência é que ele continue pagando pelo seu produto, se for bom, né? Então essa receita, além de ser recorrente, ela é mais estável, né? Ela fica mais travada, ela não é tão vulnerável e tão volátil como em outros modelos de negócio.
Então essas são as vantagens do SaaS. E até para ilustrar um pouco mais o que eu quero dizer quando eu falo que se você está querendo um unicórnio, talvez o marketplace seja melhor, mas quer algo mais conservador, com maior chance de sucesso, vai no SaaS. Vou dar alguns números, né, chutados aqui, mas só para ilustrar. Então não se apegue aos números em si, e sim à mensagem que eles transmitem. É como se você escolher um marketplace, um modelo de marketplace ou algo aí com efeito de rede, você vai ter 10% de chance de sucesso, tá? E só que se der certo, você vai criar uma empresa de R$1 bilhão, só que com 10% de chance. Então, de cada 10 tacadas, 9 não vão dar certo, uma vai dar certo. Se der certo, R$1 bilhão. Já com SaaS B2B, você vai ter 30%, 40% de chance de sucesso, talvez, né, perto disso. Só que mesmo se der certo, a chance é que seja uma empresa menor. Não R$1 bilhão, talvez 20, 30, 50 milhões. Né? Então algo muito menor, não unicórnio. Só que você tem uma chance de sucesso muito maior. Então aí que chega essa, como eu falei, é uma escolha pessoal, não tem certo e errado. Mas muitas vezes eu acho que essa escolha mais conservadora acaba sendo melhor, principalmente se você não está com a vida garantida ainda. É bom ter pé no chão. Então, quando eu criei o Marketplace, não tinha, né, o AZPOP, eu não tinha isso muito claro. Se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria ido primeiro para um SaaS B2B, né, acerta a sua vida, faz um primeiro projeto, dá certo, conquista um pouco de segurança ou bastante segurança financeira. E aí sim, depois disso, se você quiser arriscar um pouco mais, aí sim vai para tentar criar um unicórnio aí, tentar fazer um marketplace ou algum negócio com efeito de rede. Bom, esse é o resumo, tá? Alguns pontos finais, só para não esquecer. Além desses modelos de negócio, existem alguns outros, obviamente. Só que muitas vezes você vai escutar termos por aí de tipos de startups que no fundo acabam remetendo a algum desses negócios. Por exemplo, o pessoal fala muito em agrotech, né? Startups do setor agro, ou health tech, startups do setor de saúde, ou edtech, adtech, startups do setor de publicidade e marketing. Só que por mais que pode fazer sentido esse agrupamento, você entender melhor qual que é o nicho, o modelo de negócio em si muitas vezes acaba sendo um desses três que eu falei. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de agrotech, então empresas de agro. Se você criar um marketplace para compra e venda de gado ou para compra e venda de insumos agrícolas, por mais que seja do setor agro, no fundo é um marketplace, é aquele primeiro negócio que a gente falou. Ou você vai criar uma agrotech para fazer empréstimos para os criadores de gado, né, ou pessoal que planta algum tipo de fruta, de grãos. De novo, é uma agrotech, ok, mas no fundo o modelo de negócio é uma fintech. Você está fazendo empréstimo para esse segmento. E por aí vai. Então existem várias nomenclaturas, mas o modelo de negócio quase sempre acaba caindo em um desses três. Tem alguns outros modelos que eu não mencionei, mas são menos comuns. Beleza, pessoal? Valeu!